Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. Olá, internautas, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa, através da TV Unomaster, a Suba TV Inteligente. E hoje nós estamos recebendo uma ilustre visita do nosso dileto amigo e colega, presidente da OAB de Pernambuco, subseccional Palmares. Vai ser um papo aberto, vai ser um papo animado, vai ser uma verdadeira prosa. Depois dos comerciais, nós vamos entrevistar o doutor Silvio Vasconcelos. Fique aí, daqui a pouquinho nós voltaremos. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa e, como anteriormente anunciado, estamos recebendo um particular amigo, um colega, um ilustre cidadão, acima de tudo, um grande gestor público. O resto ele vai dizer. Quem é o meu convidado? Amigo Lulica, doutor Luiz Antônio Marques de Melo, conhecido carinhosamente como Lulica. É uma satisfação imensa estar aqui, nesse bate-papo, nessa prosa, nessa entrevista. E eu diria que eu sou um palmarense, Muitos acham que eu sou checheuense porque minhas raízes, são de Chechel, porque meus avós nasceram em Chechel, meus pais nasceram em Chechel. Quem são eles, Silvio? É bom. Eram comerciantes? Minha família, na verdade, chegou em Chechel em 1893. Olha a história. Isso. Então, através do meu bisavô, João Pereira Sobrinho, que hoje tem um colégio do estado lá, que tem o nome dele, Prestar essa homenagem. Prestar essa homenagem. Então, foi um dos pioneiros, lá no então povoado, porque naquela época nem povoado era simplesmente um rancho, onde era uma comunidade muito pequena ali. Depois meu avô nasceu em 1906 e inaugurou a primeira farmácia São José, em 1928. E essa farmácia hoje ainda existe, tem 93 anos, de existência, e hoje é minha mãe quem toma a frente. Você disse que era palmarense. Sim, nasci aqui no Hospital Menino Jesus, em 3 de março de 1976, uma quarta-feira de cinzas, às 6 da manhã. Minha mãe... Eu nasci numa quarta-feira de cinza, 9h30 da noite. Pois é, então assim, inclusive naquela época, por conta do carnaval, foi bastante complicado o parto, da minha mãe. Em Chechel não havia maternidade e não tinha como ter um parto cesariano, então obrigatoriamente as pessoas que nasciam naquela época sempre tinham que vir a Palmares, para realizar as mães realizarem o parto. E, curiosamente,
o meu padrinho, né, o saudoso Dr. Valdir Lira, né? Gente boa, odontólogo. Odontólogo. E... Foi apesar de ser odontólogo, mas foi um dos assistentes do parto, porque Sim. realmente naquela época foi muito complicado assim achar médico para assistir minha mãe. Então, sou palmarense de nascença, estudei na escola Peter Pan, hoje é Superação, mas na época é Peter Pan, A mais né? tradicional de escola. A professora Marilene, né? Inclusive, Isso. quero Seu saudar os Freitas. professores, né? Que hoje é dia dos professores, né? Sim, Isso, sim. né? Dia 15 de outubro. Depois, fui para a escola... Também hoje, 15 de outubro, fazendo a gravação, que este programa vai ao ar na próxima terça-feira. Mas foi bom ficar o registro de saudar os professores. Perfeito. Então, nós estudamos também, passei a estudar no Colégio Cenecista, né, com a saudosa professora Ivonete Ferreira Lins, né, e depois disso, aí eu fui cursar o curso de Direito na ACES, né, antigamente era FADICA, né, a Faculdade de Direito de Caruaru, e passei lá 5 anos, assim como você também, claro. Né, e outros tantos colegas, né, nossos, né, assim, amigos e amigas nossas, que cursaram Direito. Depois que terminei o curso de Direito, eu não fui militar na advocacia, né? Eu me tornei comerciante, empresário, e era dono de farmácia, porque aí eu puxei meu avô e minha mãe, meus pais, e segui o ramo de farmácia. Inclusive até prestei vestibular para farmácia na Universidade Federal. Foi não. Passei na primeira fase, mas na segunda fase eram 2 fases naquela época. Sim. E na segunda fase, a prova de física me derrubou. E aí eu não insisti, porque havia também feito uma opção de direito. E como eu passei em direito, aí segui, né, em direito. E ganhamos um brilhante advogado. Graças a Deus. Muito obrigado. Passei, Lulica, 12 anos, né, no comércio. Né, tivemos farmácias, mas em 2009... Aí tive que fechar as portas, né? Houve uma crise financeira, né, nossa, e aí tivemos que fechar as portas e eu voltei às bancas, né, de estudo 10 anos depois de ter concluído meu curso de Direito. Então, eu fui reaprender o Direito. Então, eu me formei na época do Código Civil anterior 1906, se eu não me engano, 16. E aí veio o Código Civil de 2002, né, 2003 ali. O CPC já vem em 2015 agora. CPC e tal. Então tive que reaprender o direito, né, e prestei o exame de ordem, passei, e aí, através das boas amizades que a gente sempre construiu, né, por onde passou, alguns amigos nossos abriram as portas dos seus escritórios. Aí eu destaco aqui Dr. Domingos Carvalho, Dr. Rinaldo Barros, né? Outros colegas também que deram a sua contribuição, indicando clientes, porque o início é muito difícil. Muitíssimo. Né? E graças a Deus, assim, a gente hoje, né, conseguimos sobreviver unicamente da advocacia. Né? Fazemos unicamente a militância, né, jurídica. Então, para mim é muito honroso, né, ter me tornado um advogado de fato, né, e sobreviver unicamente disso, né, dessa militância que não é fácil, né, Lulica? Você sabe que não é fácil. Muitíssimo difícil. O advogado levou 10 anos, no mínimo, para começar a fazer o nome. Pois é. Então, eu digo assim, na linguagem chula, diz que levam 10 anos para começar a fazer feira. Sim. Mas veja que interessante, uma curiosidade, né, da minha história é que eu sou palmarense de nascença, morei em Palmares, me casei em 98, depois construí família em Palmares. Em 2010 houve a grande enchente. Aí tive que voltar para Chechel, morar em Chechel, né, que era o lugar que eu sempre me convivi lá com meus pais. Depois voltei a morar em Palmares, né, mais recentemente, a gente se divorciou. Mas, paralelo a isso, eu sou palmarense
me considero chechauense, né, Claro. de coração, né, todas as raízes, a história, e também ainda recebi um título de cidadão catendense, né, outorgado pela Câmara. Aí eu vou explicar por quê. Eu tô com raiva. Recebeu do Palmares ainda não? Não, porque eu sou palmarense, Ah, tá. Tá né? justificado. Isso. Eu E- tava com raiva do não, Poder Legislativo. não, tá justificado. E, inclusive, até um vereador desse mandato agora me procurou para Outorgar esse título. outorgar, Né? e eu falei para ele, não, mas eu Já sou sou palmarense. palmarense. E aí ele pensava que eu tinha nascido em Chechel. E aí lá a Câmara de Catende reconheceu também, porque eu passei 5 anos trabalhando lá, exercendo a advocacia em Catende, né? Então, lá eu fiz júri, lá a gente militou, atendeu vários munícipes, e graças a Deus, por onde a gente passa, sempre a gente deixa essa marca da amizade, do respeito, né, da dignidade. E assim, hoje eu tenho 3 cidadanias, que não seria bem o nome cidadania, mas, né, Título de cidadão. título de cidadão, aí no caso, sou chechauense, palmarense E catendense. e catendense. Mas você merece toda a região da Mata Sul. Eu acho, exatamente com a jurisdição da subseccional Palmares, que vem de 13 Quipapá até a Cortez, 13 você municípios. merece esses 13 títulos, com É. certeza absoluta. Mas, Silvio, vamos conversar agora. Conhecemos essa história do Silvio, né? Vasconcelos, um dos mais brilhantes advogados aqui de Pernambuco. Bondade sua, viu? Não, é reconhecimento mesmo. Eu estou dizendo como um profissional do direito, já sexagenário, que conheço vários e vários, todos os colegas, mas eu estou dizendo aqui não é para agradá-lo, não. É um brilhante profissional do direito. Mas é tanto que agora a gente vai entrar. Vamos começar a falar com o presidente da OAB de Pernambuco, subseccional Palmares, podemos falar? Sim. Institucionalmente? Sim. Então faz um resumo aí, Sim. Silvio, da tua gestão neste primeiro momento. Certo. Primeiro, eu gostaria de ressaltar, Lica, que assim, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, não é verdade? Sim. Então, assim, eu tive assim a honra, a alegria e tenho uma imensa gratidão. Aí eu não vou citar todos os nomes aí, porque eu vou cometer a falha de talvez deixar um ou outro de lado, mas simbolicamente, né, e devido à importância que eu tenho e o respeito, eu gostaria de ressaltar aqui que o nosso querido amigo Dr. Gilberto, né, que eu tive a honra de sucedê-lo na ordem, foi uma das pessoas mais importantes assim para que eu pudesse entrar na ordem mesmo, né, dentro da OAB ali, né, para poder dar essa contribuição. Então, foi um convite dele, através de um convite dele, para participar, né, da diretoria, né, como tesoureiro, né, e aí eu aceitei, e foi tudo ali que começou. Então, devo essa gratidão ao nosso amigo, né, Dr. Gilberto, que é uma pessoa maravilhosa. Eu queria fazer um registro em relação ao Dr. Gilberto, né, que vai ser um dos nossos entrevistados em breve, da história bonita do Dr. Gilberto, né? Uma história muito um bonita. homem que foi cortador de cana, Isso. igual ao Dr. Amaro, Isso. não é? Que trabalhou diuturnamente, estudou em escolas públicas e hoje já foi presidente da ordem. Isso. E é também um dos mais renomados, requisitados advogado aqui da nossa região. Isso. Um forte abraço, Isso. bem lembrado, Isso. ao doutor Gilberto. Isso mesmo. Mas eu tomei sua palavra e devolvo. Não, aí nós fomos para uma eleição, né, em 2018, né, e com apoio, naturalmente, de Dr. Gilberto, de Dr. Ivan, de Dr. Rinaldo, de Dr. Lulica, enfim, eu não posso nem cometer nominar, né? Porque senão de vou... Todos, de todos os colegas. Das colegas também advogadas, né, doutora Vanessa, enfim. E aí o que é que acontece? Conseguimos unir, né, a grande maioria, né, tivemos naquela ocasião uma chapa única, né, e foi por aclamação, né, mais ou menos isso. Houve uma eleição, porque para seguir o regimento, e nesses 3 anos foi assim, foram, né, estão sendo, na verdade,
anos E o mandato conclui quando, Silvio? dia 31 de dezembro, né? Certo. Então, assim, foram anos de abnegação mesmo, da gente, muitas vezes, deixar o nosso escritório para a gente servir a classe, porque eu acho que a gente veio para esse mundo para servir, não é verdade? Sim. Então, assim, isso nos dá um prazer. E quando as pessoas perguntam, mas Silvio, qual o salário que você recebe na OAB? Nenhum, né? Eu não recebo absolutamente nada. Gasta. E qual é o ganho? Sim, porque já imaginou O deslocamento quanto é ao que Recife, custa uma a hora alimentação. nossa? É caríssimo. Não é verdade? Se a gente se ausenta do escritório, não é verdade? perde Então, muito. assim, o tempo é incalculável. Você não recompõe o tempo, De né? forma alguma. O Mas, tempo assim, não para. é um Já dizia investimento. Cazuza. Investimento em quê? Investimento em ajudar as pessoas. Então, o nosso contributo foi sempre esse, pensar nas pessoas. Então, a gente tem essa trajetória, não fomos sozinhos, tá certo? Temos aí uma série de amigos, de amigas que nos ajudaram, continuam nos ajudando. Alguns ficaram pelo caminho, outros entraram no barco e assim é a vida, não é verdade? Então, assim, esse contributo que a gente procura dar à instituição, não eu nominalmente, mas um grupo de amigos e amigas que dão, né, sua contribuição, por exemplo, feito a doutora Ielva mesmo, né, feito a doutora Vanessa, feito o doutor Tiago Lucena, né, feito, enfim, tantos colegas aí, né, que nos ajudam ali no dia a dia, né, que a gente, como eu disse, nós não vamos a lugar nenhum sem ninguém. Então, assim, a nossa... Essa gestão dos 3 anos, ela foi próspera, não é, Silvio? Sim, Eu queria conseguimos... que, se você pudesse fazer um... Conseguimos, uma conseguimos implantar, nesses 3 anos, 2 cursos de pós-graduação, Sim. tá certo? Temos um curso em Direito Penal e Processo Penal. Certo. Temos um outro curso de pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Tudo Então, sendo realizado aqui na sede da aí, seccional. sim, porém, com a questão da pandemia, as aulas passaram a ser virtuais. Certo. Como um todo, né? Todo mundo, É isso. praticamente. Mas todos os 2 cursos foram trazidos por nós e temos a participação maciça de advogados e advogadas nos 2 cursos. Depois, nós conseguimos realizar muitos seminários, congressos, nós conseguimos realizar seminário de atualização jurídica, porque o advogado e a advogada tem sempre que estar ali se atualizando, porque a gente todos lê de os manhã, dias tarde, praticamente a gente tem novas leis, instruções, resoluções, Decisões. decretos, decisões, jurisprudências e tudo mais. Então a gente foi muito forte nessa área, né, de ajudar o advogado, a advogada a se instruir, a se atualizar, né, com muitos cursos. Por outro lado, a gente teve também aí através essa primeira parceria com a ESA, Escola Superior de Advocacia, né? Certo. E uma segunda parceria foi com a CAAP, que é a Caixa de Assistência, né, dos Advogados de Pernambuco, que através da CAAP obtivemos vários convênios com empresas, com comércio, convênios com planos odontológicos, convênios de descontos para o advogado, né, utilizar, além dos vários eventos. Criamos um calendário, Lolica, né, que contempla desde o início do ano, em comemoração ao mês da mulher, né, alusiva ao 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Então a gente faz ali um evento muito importante. Depois a gente tem a data comemorativa, as festas juninas, nosso São João, muito participativo, muito bonito, que em virtude da pandemia tivemos que, né, recuar, mas em 2019, né, foi bastante intenso. Depois comemoração ao mês do advogado, que é o mês de agosto. Depois a gente teve confraternização, final de ano. Tivemos realização de um pedal, né, o pedal CAAP, né, sucesso. Tanto em 2019 como agora voltou. Isso foi melhor do que o segundo.
O segundo foi melhor do que o primeiro. O segundo foi melhor do que o primeiro. Tivemos mais de 80 Eu perdi em participantes. razão justamente de compromisso com o Petro Samorim. Sim. Fui tocar Sim. e triste que perdi exatamente Sim. Essa pedalada. Sim. Né? Depois Fiz a primeira, a segunda perdi. Depois, recentemente, a gente teve aí está tendo ainda a promoção de um curso em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, onde temos lá um servidor do Tribunal de Contas do Estado, que é hoje que está à frente da Escola de Contas e está ali treinando, está ali instruindo os advogados como militar no Tribunal de Contas do Estado. São quatro dias. 2 foram quarta e quinta, e na próxima semana também teremos quarta e quinta, à noite, sempre à noite. Depois, nós, enfim, vários convênios. Temos também o futebol, né, que nós conseguimos... Mas o presidente bate uma bolinha? Não. Eu me lembro... Apita o jogo? Não. Eu me Ou só lembro... dá em regras? Não, nem uma coisa nem outra. Eu sou animador somente. Estou lá para torcer pelas equipes. Onde é que acontece esse jogo? Olha, É no Espaço Mix? Acontece lá na quadra Dimensão. Fica Certo. ali por trás do antigo Portelão. Eu sei, um novo espaço. Um novo espaço que tem lá. Aí é feito todas as A professora semanas. Benícia, etc, coisa e tal, né? Eu não, na verdade, Benícia Amaral, não foi eu que não é tratei, Dimensão, né? né? Mas Dimensão. possivelmente sim. Carla. Possivelmente Professora sim. Carla. Então, Aquele espaço ali É. fora comprado e nós temos exatamente um campo de futebol society Sim. do Colégio Dimensão. Pronto. É dessa Então, escola. todas as quartas-feiras, À noite. à noite, o pessoal, as equipes disputam, às vezes, OAB contra OAB mesmo, enfim, os colegas mesmo formam 2 times, 3 times, e às vezes já jogamos contra a SODIP, já jogamos contra os bancários, já jogamos contra outras equipes, não sei, a Câmara de Vereadores, enfim, jogamos já com vários grupos aí. E os resultados disso? Os resultados têm sido muito animadores. Ô Silvio, nós vamos fazer uma cisão agora Sim, aqui nessa boa prosa da gente, Certo. né? Mas a gente vai retornar Certo. falando ainda da instituição OAB, que precisamos exatamente de algumas informações. Os comerciais, nós vamos aos nossos comerciais, ele é bem rapidozinho. Peço a você, internauta, que permaneça aí, porque depois nós vamos retornar com o nosso entrevistado, o doutor Silvio Vasconcelos, presidente da OAB Pernambuco, subseccional Palmares, falando exatamente desta valorosa instituição. É VaptVupt. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira. A melhor carne do sol do interior pernambucano. Ambiente climatizado com qualidade. Melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081-3661-0455 99932-0308 e 99628-0377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares. Olá, internautas! Estamos retornando com o programa Boa Prosa. E a Boa Prosa de hoje é o presidente da OAB de Pernambuco, subseccional Palmares, o doutor Silvio Vasconcelos. Doutor Silvio, eu gostaria que o senhor falasse exatamente a jurisdição da subseccional Palmares, quantos advogados inscritos e o que o senhor comanda essa turma boa do direito, né? E que nos orgulha muito. Nós temos hoje inscritos na nossa subseccional 295 advogados, né, e advogadas. Alguns não militam, né, possuem o registro, né, a inscrição na ordem, mas muitos realmente têm outros afazeres, outros meios de sobrevivência
né, acreditamos que pelo menos metade, né, dos inscritos sobrevivem da advocacia, ou seja, da militância. 295. 95. Que bom. Isso, distribuído nesses 13 municípios. Certo. Voltando à questão da gestão, Lolica, nós... Os municípios, desculpe-me. Sim. Quais são os municípios? Onde a onde? Posso dizer, vamos lá. Quipapá. Aí então São Benedito do Sul, que fica ali próximo, né? Isso. Aí depois a gente vem para Maraial, Jaqueira. Aí depois a gente pega Catende, Belém de Maria, tá certo? Depois a gente pega Chechel, Palmares, Água Preta, Joaquim Nabuco, Gamileira, Cortez e Ribeirão. Eita coisa. São 13. São 13 municípios. 13 né? municípios 295 advogados inscritos. Mas você estava falando da gestão. Da gestão, Rica. Implementamos também algumas obras físicas, né, vamos dizer assim, né, de infraestrutura. E aí vamos falar aqui das salas, né, da OAB, né, que foram instaladas, que foram já na sua gestão? Sim, na nossa gestão. Né, nós inauguramos uma sala da OAB em Catende, no Fórum de Catende, e fizemos uma homenagem lindíssima à doutora Dedice, né, que defensora pública, né, uma pessoa que, olhe, é um ser humano extraordinário, de uma leveza de espírito, de coração, um coração maravilhoso que ela tem. E nós fizemos essa homenagem em vida, né? E foi realmente bastante emocionante isso. Eu iria perguntar. Geralmente digo, meu Deus do céu, não é saudosa memória. Dedice está vivinha e está entre nós. Né? Muito feliz, ficou muito contente com a homenagem e foi uma unanimidade. Que bom. Lá para você ter ideia, tivemos a honra de ter todos os ex-presidentes da ordem compareceram, prestigiaram, né, o evento, que foi magnífico. Onde tem mais salas? Temos uma sala Palmares, já. eu sei. Palmares temos belíssima. Temos uma sala lá muito bacana. aqui no fórum, né? Não foi na nossa gestão. Né? Foi dos Palmares, aqui, né? Na comarca dos Palmares temos uma sala. Nós temos uma outra sala na primeira vara do trabalho. Né? Nós temos hoje uma sala que é também muito bonita, a sala, bem instalada, que é na comarca de Ribeirão. Temos lá Doutor Antônio Carlos. Isso. Só que não fica no fórum. Porque o fórum de Ribeirão, você deve estar lembrado, que é dentro de uma casa. É uma adaptação. E, infelizmente, lá não tinha como dispor de um espaço para uma sala da OAB. Aí nós conseguimos lá uma galeria que foi inaugurada, né, esse ano. E aí conseguimos uma sala. E essa sala foi implantada lá em Ribeirão. Então tem uma sala que fica na mesma rua do fórum, bem próximo, negócio de 30 metros mais ou menos do fórum. Depois temos uma sala na vara do trabalho de Catende, que essa sala ela foi reinstalada porque a cheia de 2017 afetou as chuvas, aquela tempestade lá que caiu, afetou o teto da vara do trabalho e ficou impossibilitado de acolher uma sala, né, da OAB por conta das infiltrações. Nós chegamos a pedir autorização ao Tribunal do Trabalho para fazermos o reparo, mas eles não permitiram, porque falaram que não poderia ter investimento de outra entidade dentro do tribunal. Burocracia deste país. E aí, para você ter ideia, passamos praticamente 3 anos aguardando eles organizarem essa parte aí, porque a gente não poderia colocar um computador, um birô e cadeiras e ter infiltração e cair ali água e danificar. Então, mas foi solucionado isso e está lá reinstalada a sala. De forma que essa é uma parte da questão das salas. Temos uma outra sala também no Fórum de Quipapá, né? E também fizemos, Lolica, nesses 3 anos, uma obra estrutural
dentro da nossa sede aqui, que fica próximo da Sulanca ali, né, da Escola Palco, Sim. por trás da Escola Palco, no centro de Palmares, nós conseguimos fazer um piso de 200 metros quadrados, piso de cerâmica, que esse piso está pronto para abrigar as futuras instalações, né, do nosso salão de eventos. Teremos lá um salão para eventos, tanto congressos, que nós vamos promover, um auditório imenso, que aí são 200 metros quadrados, né? Vamos também ter as nossas festividades lá na própria sede, né? E também conseguimos realizar o piso, né, na parte externa do estacionamento, porque aí a gente tinha uma dificuldade muito grande da manutenção da questão de gramado, por conta de água. Você vê que a gente, né, tem que economizar a água, que é uma questão hoje ambiental, e a gente não poderia se dar ao luxo de estar ali o tempo todo colocando Os aspersores, isso, gastando uma água tratada isso. em detrimento da falta dos nossos Então, irmãos. questão de da prioridade, humanidade. priorizar essa questão do meio ambiente, e resolvemos fazer todo um piso, né, né, ali na frente, cerâmica, e né? de Placas nesse caso de concreto, de para concreto. abrigar o estacionamento, e na lateral a calçada. Já ficou pequeno o estacionamento, não foi? Já Silvio? ficou pequeno. Ontem eu estive lá, eu fui estacionar quase na Coab 1, Pois é. porque não havia mais nenhuma Pois vaga é. ali. Aí estamos agora pleiteando o quê? Pleiteando uma doação de um terreno junto à prefeitura, e aí foi feito um requerimento na Câmara de Vereadores, né? E onde esse requerimento foi aprovado por unanimidade, e aí eu agradeço, né, em nome do presidente Godoy, né, e a todos os vereadores, o vereador Antônio Loureiro, que fez essa indicação. O autor da propositura foi Antônio Loureiro. E Ok. eu faço aqui, às vezes, registro de agradecimento, né? Em nome da ordem. Porque realmente, assim, para que isso? Para que aquele terreno, né, nós pudéssemos e possamos, na verdade, fazer uma obra que vai atender a OAB, que vai atender a escola, os alunos que estão ali, a Escola Palco, e que vai atender a comunidade ali da projetada. Certo. Então vai ser uma obra social que estamos planejando. Essa obra seria o quê? Seria uma praça? Não seria uma praça. Ou estacionamento? Não, essa obra aí certo. é uma área de lazer. É uma área para prática de esporte, né? Então, assim, a gente vai contemplar a OAB, contemplar a escola, os alunos, e contemplar a comunidade. Então, assim, seria um espaço de fisicultura, então, para fazer caminhadas? A gente quer fazer uma quadra, entendeu? A gente quer fazer uma quadra, né, para poder aí eles poderem exercer, principalmente os jovens, que tanto precisam, e nossa cidade é carente de espaços, né, que tanto as crianças, os jovens e os adultos também possam aí estar sempre exercendo uma atividade física. Mas não houve pronunciamento ainda do chefe do executivo? Olha, quanto a essa doação, ainda não? Oficialmente não, mas nós esperamos, né, que esse pleito seja atendido, né, porque aí, como eu disse, não é em benefício apenas da OAB, é em benefício de toda uma comunidade, né, tanto a comunidade que está ali, como a escola e como também a OAB. Então, é algo que vai ser bom para a própria cidade. Eu tenho certeza que, sensivelmente, o chefe do Executivo Municipal, Sim. José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior, palmarense, né, é sensível, e ele tem demonstrado, logicamente, o desejo de que Palmares cresça e tenha dimensão, principalmente dentro da área de esporte. Eu, como presidente da Liga, por sinal, fui muito bem acolhido, e ele já autorizou, determinou, está vindo para a Câmara um convênio para a formalização de um convênio para que a Liga Desportiva dos Palmares promova os seus tradicionais Campeonato Palmarense de Futebol, o primeiro de futebol feminino. Estamos retomando o skate agora junto com a associação que existe, e a realização da 4ª Liga de Futsal. Então, como sinalizou verde para a Liga, certamente ele vai dar um sim também para a OAB. Aí, prefeito, aproveita a oportunidade para fazer isso logo.
É isso que nós esperamos, né? Então, assim, são atividades, a defesa das prerrogativas, né? O nosso interesse em ajudar, no caso, a contribuir para que o poder judiciário funcione com mais celeridade, né? Quem precisa do poder judiciário, tanto nós advogados, advogadas, como também todos os jurisdicionados, cidadãos, cidadãs que buscam, né, ali o auxílio da justiça, quer que a justiça seja uma justiça célere, né? Então, assim, a gente tem lutado com relação a isso também. A gente sempre luta em defesa das prerrogativas e prerrogativas, né? Naturalmente, alguma pessoa que estiver nos assistindo, não é nenhum privilégio, né, para a classe. É porque o advogado, o exercício da profissão da advocacia, ele beneficia, né, a toda a população, a toda a sociedade. Por quê? Porque não existe justiça sem haver, né, a presença de um advogado. Então, está lá na Constituição, artigo 133. Então, assim, o advogado, o juiz, promotor, delegado, polícia, né, todo esses órgãos aí, né, essas instituições são fundamentais. Independentes, mas tem que ver harmonicamente, né? Então, quando você coloca as prerrogativas, é para defender o livre exercício do advogado. Isso. Não é para ser nem mais, nem menos do que o juiz. Isso. Nem mais, nem menos do que o promotor. Perfeito. Nem mais, nem menos do que o delegado. Isso. Aí o cidadão tem a certeza absoluta que, defendido por um causídico, pelo um advogado, ele está seguro que nós vamos protegê-lo à luz do direito, né, Silvio? Sim. Inclusive, Lulica, nós temos na OAB também várias comissões temáticas, né? Comissão de Direito Penal, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direito Social, Cidadania, Prerrogativas, Comissão da Mulher, Comissão do Consumidor, Direito do Consumidor, Comissão de Seguridade Social, diversas comissões, né? Comissão de Direito Médico e da Saúde, enfim, nós temos várias comissões. E nós tivemos uma participação muito importante na cidadania, né, em defesa da cidadania, quando nós fomos lá com um grupo de colegas defender, né, na verdade, a abertura da UPA-E, né, que fica ali ao lado do Hospital Regional. Acompanhei viralizou vídeo da OAB. Foi a OAB que deu o primeiro grito, foi a OAB que questionou o governo do Estado, foi a OAB quem, né, depois vieram outras pessoas, outras entidades. Também da OAB em relação ao IML. Isso. Temos um recurso físico grandioso aí, faltando equipamento e servidores. A OAB está questionando, salvo engano, está saindo. A falta de uma gerência regional de educação. Eu vi pronunciamento da OAB pedindo que isso aconteça. O matadouro público. O matadouro público. Então, a gente aproveita isso para dizer que o governador está por vir. E ele aproveita para trazer essas boas notícias, porque também a OAB está observando, é cuidadosa, é zelosa e vai sim cobrar diuturnamente, né, Silvio? Mas eu soube que ele está por vir aí para anunciar as boas novas, esperamos, né? Que venha, não é? Então, assim, as barragens. Perfeito. As barragens que estão. Então, assim, nós, como entidade, defendemos justamente a cidadania, né? É isso que está pregado lá na nossa Constituição. E é esse o nosso juramento, né? Nós, quando juramos defender as leis e a nossa Constituição, os direitos humanos, a cidadania. Então, assim, às vezes, Lulica, nós exercemos algumas posições onde nós agradamos a um e desagradamos a outro. Natural. Mas isso é natural. De forma que nós temos sempre esse dever. Qual o dever? Defender as leis e a Constituição do nosso país. Né? Essa é a nossa obrigação. Sem mais, nem menos. Tradicionalmente, a OAB sempre foi importante em tudo isso. Mas, Silvio, eu queria lhe fazer uma pergunta. Essa boa prosa nossa está tão boa mesmo.
que se eu pudesse e você pudesse, nós passaríamos o dia todo aqui. Mas eu queria lhe perguntar uma situação. Diante de tudo isso que você já fez, eu acompanho a sua gestão. Tudo que fora colocado, sou testemunha de vista. Tivemos sem nenhum demérito para ninguém. Todo mundo deu sua contribuição. Todos os presidentes que passaram deram a sua contribuição. E você aqui, inclusive, agradeceu a um ex-presidente, que é o nosso querido amigo Gilberto, que vai ser um dos meus entrevistados, não é? Mas você avançou muito, em todos os sentidos. Deu vida, deu oxigênio, deu notoriedade. Eu vejo a OAB presente em toda a sua jurisdição, como você colocou, de Quipapá a Ribeirão. Nós estamos atuando com um grupo de advogados brilhantes, preparados, se preparando, que a gente tem que se preparar todo dia. Aí eu lhe pergunto, Silvio, e ainda falta você fazer alguma coisa? E pergunto, é essa a razão de você ir a uma reeleição? Isso. Por que uma reeleição? É interessante, viu, Luli, que essa pergunta é bem pertinente, porque, na verdade, nós recebemos, assim, um chamado, né, uma convocação. Nós temos 295, né, colegas entre advogadas e advogados, né, e nós fomos procurados por vários, diversos, dezenas deles. Uns falaram comigo pessoalmente, outros mandaram mensagens e me colocaram, né, Chamaram feita a ordem, foi? Chamaram feita a ordem e colocaram a necessidade de que eles conclamavam, né, que eu pensasse, né, a respeito de uma possibilidade de ir para uma reeleição, né? Então, assim, o nosso regulamento, né, ele permite, naturalmente está lá previsto, permite que o gestor ele tenha esse direito de optar para ir a uma reeleição ou não, né? Sinceramente, eu sempre fiquei... Mas é uma só, mais uma revolução, não tem limite, não tem limite. Não, tem limite. Então você pode se aposentar sendo nosso presidente, né, se Deus quiser. Né? Mas a gente cansa, amigo, a gente cansa. Tá, eu tô brincando e outra, eu não sou o dono da verdade, não. Nem também sou aquela pessoa... E a alternância, né, Silvio? Eu sou como você. Isso. Eu acho que você então, é favorável assim, à alternância do poder. Perfeitamente. Isso é interessante. Então, assim, os colegas acharam de Silvio, né, a gestão, né, está a contento e nós gostaríamos que ela tivesse uma continuidade, né? Então, assim, naturalmente, quando a gente se manifesta aí deixando a instituição deixando a parte institucional para falar da parte, vamos dizer assim, pessoal, né? E aí eu falo agora como Silvio, advogado, né? Naturalmente a gente tem que fazer essa opção. E é uma questão íntima da gente repensar, da gente ouvir, porque a gente não vai a lugar nenhum. Família, os amigos, questão da família, o grupo dos que amigos, apoia, o grupo. O seu próprio escritório, o escritório, para saber como é que fica, né? O escritório. Procurar saber, né? Então, assim, minha gente, é isso realmente que vocês querem, né? Então, assim, às vezes, Luli, que como a gente se propõe a estar a serviço do próximo, a gente tem que ouvir o próximo. Claro. Não adianta impor uma candidatura. Silvio é católico ou evangélico? Eu sou de origem católica, né? De origem católica. Embora respeito demais, né? Os nossos irmãos evangélicos. Inclusive, tivemos, a semana passada, a graça de termos a celebração de um culto em ação de graças. Na Assembleia de Deus, na né? Assembleia. E aí, brilhante, realmente maravilhoso. Foi maravilhoso que a gente tem que agradecer a Deus, né? Laico, né? O Estado é laico. Sim, nós convivemos com todos eles. Sim. E que uma coisa muito bonita que nos une é que é um Deus só. Perfeito. Só existe Ele. Perfeito. Então, então essa decisão é uma decisão muito... E você ali sozinho, né? Com Deus. Né? Mas sempre ouvindo os outros. Porque não adianta tomar a decisão só. Porque sozinho a gente vai para lugar nenhum. Mas eu queria perguntar, botar o presidente lá no cantinho da parede. Não é? Nós vamos ter, sim,
uma eleição que acontecerá Sim. no dia De 16 novembro. de novembro do ano em curso. Sim, Não é? Até para orientar os nossos internautas, sim, nós temos duas chapas, sim, salvo engano, sim, são duas sim, chapas, sim, né? sim, Uma composta aqui pela cabeça com o presidente candidato à reeleição, o sim, nosso advogado Silvio Vasconcelos, sim, e do outro lado nós temos a chapa do nosso colega, também sim, colega, o sim, doutor Manuel Messias. certo. É chapa um, chapa 2? Não, na OAB não é Para a gente assim. explicar. Não, na OAB não. Na Nós OAB, advogados sabemos, mas o é, internauta na interessado, OAB não existe isso de chapa 1 e chapa 2. Na OAB vão ser distribuídos os números. Geralmente não. São três numerais que compõem, né? No caso, pode ser 100, pode ser 200, pode ser 300, 400, 500, 600. Então, são sempre três numerais, tá certo, certo? para Então, representar a chapa, que representa para a chapa. representar a chapa. No caso, nós vamos ter uma eleição seccional também, a nível de estado, e aí estão Certo, dois numerais. Então, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, 40, 50, entendeu? Então, isso quem vai decidir é a comissão eleitoral, certo. né? Então, nós não temos ainda o número, né, exato. A nossa centena, no caso, né? Que são 3, né? O A nosso. subseccional é uma centena e A a seccional, uma seccional é uma dezena. dezena. Mas a gente ainda não sabe porque vai esperar certamente na próxima semana vão ser distribuídos aí por dois. Eu quero deixar registrado aqui o meu respeito, Certo. né, a chapa adversária, né, que eu nem considero como adversários, Jamais. porque são todos somos colegas, somos militantes, convivemos, temos pessoas das nossas famílias, né, que comungam, né, de uma amizade, de uma convivência, né? Então, assim, pessoas que passaram pela OAB, pessoas que tiveram seus feitos pela OAB, né, dentro da ordem, porque nós não fazemos nada sozinho, não é verdade? Perfeitamente. Então, cada um tem sua contribuição. Então, assim, eu não tenho nada para dizer de mal, né, contra aquelas pessoas que se manifestaram contrárias à nossa gestão. É um exercício, É um exercício da democracia Isso é que muito nós bom. respeitamos imensamente. Exatamente. Imensamente. Todos eles, todas elas Estão têm legitimados e legitimados desejamos sorte, né, e Silvio? têm o meu respeito. Que bom. Tem o meu respeito. Eu tenho uma Tá pergunta. certo? Não me enrole não, presidente. Com essa sua recondução, o que é que nós, advogados, não é? Nós que pertencemos também à subseccional Palmares, podemos esperar? Há um planejamento? Sim. Existem algumas coisas em vistas Sim. que o senhor deseja Sim. realizar? Que a gente está quase finalizando o programa. No próximo dia 27, né, desse mês agora, de outubro, iremos fazer o lançamento oficial, né, da chapa, né, da nossa chapa. Qual é a data, Silvio? 27 de outubro. 27 de outubro. É uma quarta-feira. Lá na seccional. Na seccional não é permitido, porque aí é um ato já político, vamos dizer político, assim. de Mesmo campanha. institucional, mas político. Então, vai ser lá no Nordestão. No Nordestão. Né? Lá do Rômulo, né? Isso. Nosso querido Rômulo. Forte abraço para ele, viu? Perfeito. Ele assiste a gente. Uma pessoa maravilhosa. Então, assim, vamos lançar a nossa chapa oficialmente. Ontem foi apenas registro, né? O registro da chapa, o protocolo do pedido de registro da chapa. Eu sempre lembrando que o programa da gente está sendo gravado, Sim. né? Quando ele diz ontem, foi dia 14, exatamente dia 14, perfeito. que foi a quinta-feira, né? Isso, na quinta-feira. Dia 14, próxima passada. E aí, dia 27, nós vamos lançar. E no lançamento, nós vamos aí compartilhar dia 27. Os programas, né, que nós, as proposituras, os programas, as metas, tudo aquilo que nós desejamos. Um programa né? administrativo, um programa de governo, Perfeito. um programa de gestão. Aí o que é que acontece? Já tem a hora, Silvio, dia 27. Às 19 horas. Atenção, né? Dia 27. Às 19 horas. No Nordestão. Então, assim, estamos percorrendo, né, por cada escritório, né, conversando com o advogado, conversando com a advogada e ouvindo
né, as sugestões. Porque não adianta dizer, ah, não, isso aqui é ideia de Eu vi Silva, uma isso aqui é entrevista ideia de sua. Lulica. Eu vi uma Sim. entrevista sua quinta-feira próxima passada, né? Na Rádio Cultura dos Palmares. Certo. E achei fantástica quando você colocou o que deve ser feito, né? Sim. A paridade existente de gênero. Certo. Quer dizer, que coisa maravilhosa. Sim. Nós temos as nossas colegas advogadas Sim. brilhantes, Sim. as mulheres em todos os campos, né? Sim. Profissionais, mulheres astronauta, médica, tudo uma beleza. E você, Silvio, foi muito feliz. Eu vi sua entrevista que dividiu 50%, fez a paridade de gênero na composição dessa Perfeito. chapa. É verdade É isso? verdade. Isso surgiu, o Conselho Federal da OAB, né? Eles votaram essa mudança no regulamento e onde hoje, dentro do sistema OAB, né, é reconhecido o direito, né, da mulher, no caso, e também do homem, à paridade, ou seja, 50% dos cargos ocupados por mulheres, 50% ocupado por homens. Que então, bom. isso é muito bonito, né? Dentro das nossas comissões, né? Então, assim, a gente também, naturalmente, a gente vai exercer isso, né? Já exercíamos e aí vamos continuar exercendo, né? Com a graça de Deus e com o apoio, naturalmente, dos advogados e das advogadas, porque aí a gente não faz nada sozinho, precisa que eles nos apoiem, né? Então isso é muito bonito, porque aí no caso ficam, a chapa é composta por 18 membros, 9 homens e 9 mulheres. Perfeito. Cada um tendo seu papel, cada um tendo sua função, cada um ajudando o outro. E até mesmo, Lulica, aqueles que não compõem a chapa, mas também podem ajudar, porque existem alguns impedimentos para compor a chapa. Por exemplo, se alguma pessoa não tem 3 anos, né, de inscrição, ele não pode fazer parte da chapa, mas pode contribuir de outra forma, Sim. através de uma comissão, Sim. através de uma opinião, através de enfim, de estar ali participando no dia a dia, seja dos cursos, sejam dos convênios, seja dos eventos, dos né, eventos, que é muito importante, né? a Então, organização assim, dos eventos. É importante. Então, vivemos hoje um processo democrático. Vivemos hoje um processo democrático, inclusive, quero ressaltar, de uma maneira muito bonita, né? Como isso, bonito, né? De uma maneira respeitosa, né? Eu tenho respeito ao meu oponente, o meu adversário, né? Ele também tem demonstrado respeito à minha pessoa, né? Então, assim, isso é bonito, Claro. né? Porque vai vencer aquele que realmente for do coração, da escolha, né, das advogadas e dos advogados. Porque é assim que a gente tem que ser. Porque um processo eleitoral ele vai passar. Dia 16 de novembro finda. Mas o que é que vai ficar pela frente? Vai ficar todos nós, advogados e advogadas, no dia a dia, Convivendo no mesmo ambiente, nas lides e de uma maneira defendendo o outro. De uma maneira como tem que ser, harmoniosa, com muito respeito, muita dignidade, né? Se possível, em amizade, não é verdade? Claro. Então, assim, isso é importante. É o que a gente pode prever de uma classe como a classe dos advogados. Então nós vamos deixar, logicamente, para conhecer as novas propostas, o planejamento, o programa de governo, se Deus quiser, né? Lá no dia 27, no Nordestão, isso. a partir das 19 horas. Silvio, infelizmente, o tempo é rápido, né? O tempo urge. E eu gostaria de deixar esse espaço para as suas considerações finais. Sim. Eu agradeço a oportunidade ao meu amigo, doutor Luiz Antônio Marques de Mello, conhecido... Eu prefiro que ele me chame de Lulica dos Palmares. Carinhosamente como Lulica dos Palmares. Né? Eu tenho uma admiração muito grande por você, Lulica. É verdadeiro. Né? Você é um grande causídico, uma pessoa que tenha um desempenho fantástico, né? Na seara jurídica, especialmente na seara criminal, né? Na defesa do Tribunal do Júri, uma das atividades mais belas, né? Do exercício da advocacia. E aí eu tive prazer de
de fazer, de compartilhar, né, convosco um júri em Água Preta. Fizemos juntos, né? brilhante. E, 2 réus, isso. doutor Silvio representava um e eu a outro. E é bom dizer, o dele foi absolvido, viu? E o meu foi condenado. Mas a gente entrou com Mas recurso a de sua era a apelação. missão impossível. A minha era a missão impossível, Eita, porque coisa o réu boa. era confesso. É impossível. Mas foi muito bom aquela convivência, né? Então, assim, a gente, como advogado, mas principalmente, Lulica, como ser humano, como cidadão, como cristão, né, que nós somos, que graças a Deus temos o respeito, né, dos colegas advogados, das colegas advogadas, e, enfim, a gente quer, né, o desejo maior, né, é que possamos nos dar as mãos e, apesar de termos algumas diferenças, né, uns pensam de um jeito, uns torcem pelo time, outros torcem por outro time, um congrega numa igreja, outro congrega em outra igreja, um tem um lado político A, outro tem um lado político B, outros não gostam de participar dos debates, tem todo o direito, outros gostam, de forma que nós vivemos em uma sociedade heterogênea. Porém, o que deve prevalecer o respeito, deve prevalecer a humildade, deve prevalecer o trabalho e deve a harmonia entre todos nós. Então é isso que eu espero de todos nós, né, advogados e advogadas, que permaneçamos como verdadeiros irmãos e irmãs, né? Isso é o mais bonito que a gente pode deixar para todos nós. Então, assim, é essa paz, né, que eu espero e eu conclamo a todos nós da nossa classe para que possamos vivenciar. Inclusive, né, no dia da eleição, inclusive depois da eleição, independente de resultado, seja eu, seja o nosso colega, Dr. Emanuel, enfim, que todos nós possamos lutar com dignidade, né, com zelo por essa instituição tão maravilhosa, tão valorosa e tão importante para o nosso país, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Só tenho a agradecer. Que coisa boa! Acabamos de entrevistar o presidente da OAB Pernambuco, subseccional Palmares, o doutor Silvio Vasconcelos. E queremos agradecer a você também, internauta, telespectadores, não é? Compartilhe este programa, não é? Recomende este programa, que nós só produzimos conteúdos importantes. E lembrem-se, a visão que você tem depende da altura da montanha que você sobe. Nunca tenha medo de altura. Até o próximo. Valeu! A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 819-9981-1662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O Restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez.